live, chama aí alguma amiga para ouvir isso, né? Compartilha aí essa live com o pessoal. E nós vamos começar hoje falando, né, desses 6 medos básicos que estão travando a sua vida e você vai entender muita coisa. Bom, eu agora tenho roteiro para as minhas lives para eu não me distrair, não me desfocar do meu assunto, né? Porque eu adoro conversar de várias coisas e muitas vezes eu vou indo para outros locais, né? Bom, primeiro eu quero que você entenda que indecisão, preocupação são formas de medo, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui no Instagram e vocês depois vão entender que era um medo muito profundo e que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas passam. Bom, quando eu vim para o Instagram, né, há 3 anos atrás, o meu Instagram se chamava Curar-se, né? E eu tinha posts sem nenhum tipo de foto, né? Eu não colocava foto de jeito nenhum. Levei meses para gravar um destaque, enfim. Stories eu fazia muito pouco. E eu não queria aparecer. Eu queria trazer mensagem, eu queria trazer transformação, mas eu não queria ter o meu rosto aqui. Eu não queria dar a cara a tapas, vamos dizer assim. Cara a tapa não, vamos melhorar, né? Não queria colocar a cara no sol, né? Gente, hoje eu estou sozinha com o Lorenzo, então teremos interrupções. Mãe, Oi. eu tô com fome. Já a mamãe vai te dar comida. Você acabou de jantar. Eu quero pizza. Tá bom, depois a gente vê isso. Mãe, ó. mãe, eu quero isso no seu... Mas filhos, olha lá, ó. Olha lá. Você está ao vivo aqui, ó. Dá oi pro Não, no seu papel olho. não sei, é a luz. Né? E aí, gente, eu tinha muito medo disso acontecer, né? Eu me sentia muito vulnerável para estar aqui, né? Eu falei assim, imagina, vou gravar vídeo, tem uma criança, não pode ter barulho, né? Eu queria a perfeição o tempo todo, né? E aí isso me travou muito. E aí depois veio, né? Eu comecei a colocar o meu rosto, mas veio aquela sensação de ter que ser perfeita, enfim, o que trava muito a nossa criatividade, né? E aí, entendendo, né, que, enfim, que medo existe em nós, ele é criado pelo nosso subconsciente, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente presenciou, das nossas experiências pessoais, né, como diz Jung, dos nossos complexos, assim como do inconsciente coletivo, com a experiência de outras pessoas, da energia da humanidade, né? Então a gente vai experimentar o medo, né? Pela conjunção que é a sociedade, né? E o medo, ele é o primeiro grande bloqueador de você ir para a sua vida, de você fazer as coisas que a sua alma diz para você fazer, que a sua intuição diz para você fazer. Então, o medo, ele é uma forma de silenciar a sua conexão divina. Por quê? Você, antes de mais nada, você é uma energia. Você é uma parte, né? Uma manifestação da energia divina. Então, quando você diz, eu não posso, eu não vou, eu não consigo, você está limitando essa divindade que há dentro de você, que é ilimitada, enfim, que tem plena capacidade de realizar qualquer coisa, né? Mas nós somos a nossa constituição moral, vamos dizer assim, ela vem com muito medo, né? E aí, isso é estudado, tudo que você vai estudar sobre metafísica, espiritualidade, fala muito sobre, né, o medo sendo o seu primeiro grande bloqueador. E aí, né, dessa minha história, eu trouxe para vocês para falar de um medo básico,
que todos nós temos, infelizmente, né? Estamos aqui para lidar com isso, que é o medo da crítica, né? Então, o nosso primeiro, eu vou colocar esse como primeiro medo, né? O medo da crítica. Por quê? Eu coloquei ele como primeiro. Porque o medo da crítica, ele rouba a sua iniciativa. Ele destrói a sua autoconfiança. Porque você tem uma necessidade de agradar, você tem um medo enorme de errar, né? Esse medo da crítica, ele vem recheado de vários outros, né? O medo de não agradar, o medo de não ser adequada, o medo de não ser perfeita, o medo de errar, né? Por quê? Existe em nós um registro, né? Que não pode se errar, que se você errar será punida, né? Que se você errar, isso não será algo aceitável, né? E principalmente, a gente tem medo de errar porque a gente esquece que a gente pode recomeçar, que a gente pode tomar decisões diferentes, que a gente pode mudar de ideia, né? E aí o que eu percebo muitas vezes, né? Esse medo da crítica, ele vem de como eu falei pra vocês, né? Ele vem recheado de outros medos, mas a base dele é um complexo de inferioridade muito grande, de se sentir incapaz, de se sentir incompetente, né? Daquela síndrome do impostor, síndrome da impostora, que tem um vídeo aí no meu canal no YouTube, também no meu IGTV aí, falando disso. Oi, meu amor. Não mexe aqui, por favor, Lô. Ah, meu amor. Eu te ajudo. Então, ó, você me ajuda. O que foi o nosso combinado? Mamãe, Gente, perdão. Mamãe, você não sabe desenhar cabeça, não. Eu não posso sair daqui agora. Eu tô falando, vocês podem me dar dúvidas. Eu posso te ajudar a decidir? Sim. Eu acho que você vai ter que tomar essa decisão, meu amor. Eu não sei, Mas você tem plena capacidade para tomar essa decisão. Confie em você, tá bom? Tá bom. Maternidade real, oficial, é isso, gente. E exatamente isso. Eu não tenho mais medo dessa crítica. Eu não tenho mais a pretensão aqui de vender uma vida perfeita para vocês. Porque a minha vida não é, né? Por exemplo, hoje, ó, mexeu aqui no meu ring light. Hoje meu marido tá de plantão. E eu tinha um compromisso aqui. Então, aí a gente lida também com a autossabotagem, né? De não vou fazer porque estou sozinha. Gente, as condições somos nós que criamos. E nem sempre elas vão ser as ideais. Mas você vai ter que ir com o que você tem. Com o que você pode fazer nesse momento, né? Eu percebo, por exemplo, nesse mundo digital que a gente tá no Instagram, quantas pessoas falam, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas vai com o que você tem. E tem um monte de gente que vai se conectar justamente por isso, né? Porque você não é perfeita, porque apesar de você não ter as melhores condições, você faz, né? Então, esse medo da crítica, ele paralisa, né? Esse primeiro medo, esse medo da crítica não permite que você desfrute da capacidade e das suas potencialidades que você tem, que você está plenamente capacitada para fazer, tá? Ó, tá voltando, gente. Nós vamos ser interrompidos, amor. Deixa a mamãe trabalhar. Não apoia aí. Mamãe. O que a gente conversou? Mamãe. Você deixa eu ver no seu quarto? Tá, mas agora a mamãe não vai conseguir ligar a TV. Se você deixar a mamãe terminar aqui, vai ser rapidinho, a mamãe já volta, tá bom? Ok? Combinado? Então tá bom. Então, permita ser você, com todas as suas potencialidades. E eu não quero que você pense sobre habilidades. Sabe por quê? Habilidades, a gente depura, a gente vai atrás, mas tudo que vai fazer mover é a sua potência, as suas potencialidades de você poder ir, de você se permitir ir, de você não se limitar, de você não colocar desculpas. Seja maior do que a sua maior desculpa, tá? Eu, por muito tempo, as minhas desculpas foram maiores do que as minhas potencialidades. Eu permiti que isso acontecesse, tá? E não precisa ser assim.
Não precisa ser assim, sabe por quê? As pessoas querem pessoas de verdade, as pessoas querem pessoas reais, mostrando que apesar das suas questões, elas estão indo. E outra coisa que eu quero falar importante para vocês aqui, né? A gente tá falando desse primeiro medo, do medo da crítica, né? Do ser julgada, do que as pessoas vão falar, né? Não se esqueça que a juíza mais cruel é você mesma. As pessoas não te julgam com tanto afinco, com tanta dureza, com tanta crueldade do que nós mesmos, né? Então, baixa essa juíza. E eu falo sempre para as minhas alunas, né? Entenda que existe 40 mil mulheres aí com você. E uma delas é a juíza perfeitinha, é a senhora nerd, é a que faz tudo corretamente. E ela vai vir na hora que você estiver fazendo alguma coisa, na sua mente, fala assim, não tá bom, ninguém vai gostar, né? Hoje, o que eu, Elaine, faço? Ok. E eu não tô aqui para ser perfeita, mas eu tô me permitindo ir. Fica tranquila, que vai dar certo. Eu tô aprendendo. Se coloquem na vida com uma postura de aprendiz, mas a gente quer ter postura de mestre, como se a gente já soubesse tudo. E a gente esquece que justamente o aprendizado é o caminho. A maestria é o caminhar. E você nunca vai ter se você nunca experimentar, né? Então, maravilhoso, eu tô dormindo, as Jéssicas chatinhas, isso mesmo, tá? E aí, né, esses medos, né, dominando, isso dormindo não, dominando. Esses medos, eles travam a nossa vida e não permite que a gente vá para um próximo nível, que a gente vá para um próximo patamar. E outra coisa importante que eu quero falar para vocês, não pense que medo se elimina. Medo se enfraquece. O medo, hoje eu explico muito isso pro Lorenzo, que era algo que eu não entendia, porque eu achava que eu precisava eliminar o medo para ter ação. Né? Não, calma, eu preciso trabalhar esse medo, eu preciso vencer esse medo, né? Vencer antes de ter ação. E hoje eu entendo que eu vou com a minha mochila com 1 tonelada de peso de medo, mas eu vou caminhar. E no meu caminhar, eu vou permitindo que ele saia, que ele se enfraquece, que ele desista de caminhar comigo. Porque eu vou ganhando força. E conforme eu vou ganhando força, esse medo fala assim, parabéns. Você foi, apesar do peso que eu tenho. Né? E ele fala, tchau, eu fico por aqui. Eu fico aqui no caminho. Entendeu? Hoje eu olho para os meus medos e falo assim, bora. Bora, eu sei que você vai. Eu sei que você é mala, que você é companhia chata, né? Que você vai, que você não vai deixar de me atormentar, que você quer ir junto. Então, bora comigo, né? Comece a olhar para as coisas assim, tá? E não se esqueça que a juíza, né, é primeiro a sua mente. Não é ninguém. Porque, gente, como eu falei ontem, a gente cria a nossa realidade. E se você tiver um auto-julgamento muito forte, é isso, o seu olhar, a sua visão, as suas lentes são de autocríticas para tudo. Né? O que não condiz com a verdade é só uma crença, é só um estado de pensamento. E como dizia a nossa querida mestra Louise Hay, um pensamento a gente muda assim, né? É muito fácil mudar um pensamento, é constante, é todo dia, né? E aí eu quero falar de um segundo medo, né? Que nós vamos falar de 6 aqui nessa live, né? É o medo da pobreza, né? Ah, gente, quem que nunca teve medo, né? De não ter recursos financeiros? E por que que esse medo tá aqui? Por que que ele trava a sua vida? Porque justamente o medo de ficar pobre, porque também é um estado mental isso, né? Que vocês têm que entender, esse medo da pobreza te limita a ficar infeliz, te permite, né, que você seja infeliz num relacionamento, num trabalho. E o medo da pobreza, ele vem muito forte, né, de uma falta, presta atenção no que eu vou falar,
uma falta de um objetivo definido. É a falta de um grande sonho na vida. O medo da pobreza, ele vem juntinho com o comodismo, com o conformismo. É duro, né, a gente ouvir essas coisas, mas é a mais pura verdade, né? E a gente tem que pensar, né? Hoje vocês estão aqui, né? Quem está me acompanhando é porque está querendo, ou já expandiu a consciência, né? Está nesse processo, ou está querendo, né? Está começando essa trilha de autoconhecimento. Então, se você já tem noção que é os seus pensamentos que estão criando a realidade, veja que o medo da pobreza faz o que em você? A sua mente fica focada na falta o tempo todo. A sua mente fica focada na preocupação. Lembra que a gente falou lá que a preocupação é um medo constante, contínuo, que definha a pessoa? Né? Então o medo da pobreza, ele vai se manifestar, inclusive, na sua vida física, né? Ele vai se manifestar com insônia, com ansiedade, com taquicardia, né? Enfim. E não permite, principalmente, que você vá seguir o plano da sua alma. Por que, gente, eu tô falando tudo isso? Não é pra gente se jogar, então eu vou seguir e jogar tudo pra cima, né? Não é assim que as coisas funcionam. Por isso, por mais que às vezes a gente olhe e fale, meu Deus do céu, de novo esse papo de mentalidade, de mindset, de crenças, sim, de novo. E desde que o mundo é mundo, está todos os livros de espiritualidade, de metafísica, de mecânica quântica, enfim, vão falar sobre isso, porque é isso que verdadeiramente muda. E as pessoas não fazem, não mudam o seu pensamento, não mudam as suas emoções. Não despertam para que não existe força externa. É somente a interna que está criando tudo ao seu redor. E o autoconhecimento, gente, é um processo. A lei da atração está funcionando, queira você, queira não. Entenda você sobre leis universais ou não. E como, né? A Jo tá perguntando aí, como enfraquecer esse medo? E eu vou dar aqui a dica para vocês e vocês vão pensar e refletir comigo, porque aí vocês vão entender a potência das leis universais. Até o bem e o mal é uma criação nossa, né? São, enfim, questões morais, né? E a lei, ela funciona para mim, pro Dalai Lama, pro Bolsonaro, para todo mundo, sem distinção. E aí, a gente entende isso com muita força quando as pessoas perguntam assim, nossa, aquela pessoa, ela é ruim, mas ela é ruim. Mas como é que tem dinheiro? Como é que corrupto tem isso? Como é que, a gente pergunta assim, como é que Deus permite isso? Sabe o que essa pessoa tem? Um desejo fervoroso de ter um objetivo alcançado. Hoje eu falo muito isso para as minhas mentoradas. Seja obcecada pelo seu sonho. Não desista no primeiro obstáculo que você enfrentar. Porque é isso que 90% das pessoas fazem. Tem a primeira dificuldade, as desculpas continuam a ser maiores. E aí, eu perguntei esses dias no meu Instagram se você quer manifestar dinheiro, se você tivesse muito dinheiro, você trabalharia menos. E a grande maioria, sei lá, mais de 70% respondeu que sim. E aí que tá a questão. O dinheiro, você coloca essa energia nele. O dinheiro para te tirar desse local que você está. E não é ele que te tira. São seus sentimentos e pensamentos. E aí a gente entra, né, dentro desse medo da pobreza, que é receber a troco de nada. Então a gente tem que entender que a energia do dinheiro é uma energia e exige troca.
à medida que se recebe, à medida que se dá. Então, às vezes as pessoas têm um pouco de confusão de que ter dinheiro é trabalhar menos. Agora fala pra mim, se você conhece um empresário que trabalha pouco, ele tem melhores condições de trabalho, o valor da hora dele é infinitamente maior, mas é uma pessoa completamente obcecada pelo seu sonho. Vou dar um exemplo aqui de um empresário que eu acompanho, o Paulo Vieira, lá do Método CIS. Você vê esse homem das 6 da manhã às 10 da noite na internet trabalhando. A gente glamoriza isso. Mas você não tá entendendo, ele tá trabalhando, ele tá transformando vida, ele tá ajudando. Das 6 da manhã até a hora que ele vai dormir. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente tem esse medo da pobreza, a gente precisa trabalhar em nós primeiro. Se permitir seguir os seus sonhos. Não desistir nos primeiros obstáculos e, principalmente, ter um objetivo final, lá na frente definido. O que você quer para sua vida? Por exemplo, eu vou dar aqui para vocês pensarem a partir dessa live, né? A partir desse vídeo aqui. O que você espera? Como você vai estar daqui 10 anos? Faixa salarial, onde você vai estar morando, quem vai estar com você, como é a sua casa, como você se veste, os lugares que você frequenta. Por que, gente? A maioria das pessoas não está atingindo os objetivos porque simplesmente não tem, não traça. Tá aí vivendo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem que ter os objetivos, os pequenos a curto prazo, mas você tem que ter um grande objetivo, que ele vai ser conquistado dia após dia. Tá? Vão colocando aqui, vocês concordam comigo? Coloca aqui, eu concordo. Quem concorda, coloca aí. Quem pensar diferente, coloca aí também. Vamos interagir aqui, vamos, né? Vamos tornar isso aqui realmente um lugar de trocas, tá? Coloca aí o que vocês estão achando, tá bom? Tá legal? Tá fazendo vocês, eu tô refletindo. Coloca aí quem tá refletindo. Nossa, eu tô pensando realmente, né? Então, eu peguei, por exemplo, lá, né, o medo de muitas pessoas, né, de não conseguir viver daquilo que elas estão planejando, né, ser. Principalmente quando se trata de terapias holísticas, né? Por que, gente, que tem esse medo? Porque o mindset é escasso. Porque a consciência é escassa. É claro, gente, vocês podem jogar aí no Google depois dessa live, né? Joga assim, pessoas que ganharam na Mega Sena, a média das pessoas que ganharam em loterias e perderam. É 4 anos. 4 anos elas ficam piores do que elas estavam antes de ganhar o prêmio. Por quê? Porque, gente, riqueza é um estado mental. Você não precisa correr atrás do dinheiro. O dinheiro vem até você quando você muda a mentalidade. Sabe por quê? Porque o dinheiro é uma energia alegre. É uma energia gostosa, é uma energia quem tá disposta a trocar com ele, né? E ele não fica do lado de gente chata, gente reclamona, gente vítima, né? Vitimismo. Não fica, gente. Você fica? Então, o dinheiro também não. Né? Comece a entender as leis universais, que vocês têm noção do que está acontecendo, né, com vocês, tá? Por que eu ainda não atraí aquilo que eu queria? Por quê? Porque você simplesmente não achou a frequência vibracional disso. Porque você só vai estar feliz quando você estiver ganhando X valor. Mas aí você esquece que para esse X valor chegar, você precisa ser feliz agora. Porque ele vibra nessa faixa de frequência da felicidade. Entendeu? Por isso que é desafiador pra gente pensar, viver como se já tivesse. Porque você precisa ter o sentimento, é o sentimento que traz. Tá? Mas aí, qual que é o seu sentimento? Eu tava falando disso esses dias com o meu marido, né? O quanto a gente fala assim, eu não sou reclamona, imagina. Não, já passei dessa fase.
E daqui a pouco a gente tá falando, nossa, você acredita? Ai, deu um problema nisso no trabalho, a fulana de tal, tá. O que você tá fazendo? Você tá reclamando. De uma forma muito mais velada, muito mais perigosa, porque você não percebe, né? Tá? Então, comecem a ir pro jogo, sabe? Se permita tomar umas porradas, gente. Né? A gente quer apanhar de pantufa. Não tô falando que você precisa, mas, sabe? Vai dar umas rasteiras, você vai tomar umas rasteiras na vida, mas saiba que toda vez que você toma rasteira, você tem uma oportunidade de cura muito grande. Né? Você consegue olhar ali para um sistema que está dentro de você, subconsciente, porque como eu falei ontem na live, 95% é subconsciente, é de programação. Tá? Então comecem a refletir sobre isso. Bom, o terceiro medo, né, é o medo da doença, né? E esse medo da doença, ele vem junto, né, com ele, mais outros medos que a gente vai falar mais aqui, né? Vem o medo da pobreza, de não sustentar, né, de não ser autossuficiente financeiramente, né? O medo da perda da autonomia física, o medo da velhice, da morte, né? E esse medo da doença, ele está profundamente ligado à sua falta de autocuidado. E quando eu falo falta de autocuidado, eu não estou falando só da sua falta de autocuidado com a sua alimentação, que também está aí, né? Com a falta de exercício físico, que também está aí, né? A falta desse autocuidado, né? Mas é o pensamento, as crenças que você tem sobre envelhecer. Você está entendendo? O quanto a sua programação está determinando toda a sua vida? Como que você se imagina daqui 30 anos? Né? Olha aí, Fernanda Montenegro, no 80 e tralalá, trabalhando, plena, saudável. Você está entendendo o que é viver daquilo que você ama? Só que o que acontece? Você passa 30 anos fazendo algo que você odeia diariamente. Gente, tem como o corpo sustentar um negócio desse, um sentimento desse? E o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele nos trata, ele tem um dispositivo de autocura muito gigantesco. O corpo é inteligente. E se você não sabe como investigar suas crenças, começa a reparar no seu corpo. Começa a perceber os sinais do seu corpo. Eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Minhas alunas já sabem, durante a pandemia eu tive picos hipertensivos. Pressão alta. Por quê? Eu estava reprimindo todo um trabalho que hoje eu estou fazendo aqui com vocês, de mudar o perfil do meu Instagram, de não falar só da técnica com qual eu trabalho, mas de expandir todos os meus estudos. Por quê? É a minha centelha divina falando comigo. Você tem que ir, você tem que fazer. E o medo da crítica, né? O medo do julgamento, o medo da sensação de incapacidade. Né? O que o meu corpo produziu? Essa repressão toda. Pressão alta. Foi o momento que eu dei o shift, que eu mudei, que eu aceitei, vou fazer, enfim. Sumiu. As minhas amigas aí que estão aí, que podem me atender, a Jo, que a gente conversou várias vezes sobre isso, né? O corpo fala, gente. O corpo fala não, o corpo grita, tá? Então se você tem dor de cabeça, se você sente taquicardia, ao invés de ficar preocupada com o sintoma, comece a olhar para a sua vida. O que não tá legal na sua vida? Porque o seu corpo tá te dizendo, tá te convidando, ó. Você tá vendo o caminho que você tá traçando? Você tá percebendo? É isso. E aí a gente fica, né? Eu tive uma cliente, para vocês terem essa noção do quanto o físico, né, grita. Ela ficou 25 anos casada com uma pessoa que, enfim, eles não eram compatíveis, né? E ela tava acima do peso, muita dor de cabeça, tratava enxaqueca com tudo quanto é médico que você pode imaginar. Quando eles decidiram, né, mutuamente, colocar um ponto final na relação,
ela perdeu 30 quilos, nunca mais teve enxaqueca, rejuvenesceu, parece assim, foi abduzida. Eu brinquei com ela, falei, se você foi abduzida e voltou outra. Você vê a diferença das fotos. Então comece a observar isso, porque, né, a gente tem o medo da doença. E o medo da doença, ele é produzido, né? A semente da doença está na nossa mente. Concordam comigo? Olha o gato que causando. Concordam comigo? Então, quem tá concordando aí, coloca aí. O que tá vindo de reflexão para vocês? Já estão começando a pensar nos sintomas aí que tá acontecendo na sua vida? Que você tá precisando, né? Olhar o que você tá precisando finalizar, que ciclo que você tá precisando encerrar ou o que você tá precisando deixar nascer. O seu corpo vai sentir e ele vai falar com você, tá? E aí, eu falei então do medo da crítica, da pobreza, da doença, né? E agora a gente tem um outro medo importante também, que é o medo da perda do amor. Porque, gente, esse medo da perda do amor, ele vem de um lugar, né? E como que a gente sente que a gente tem esse medo? Quando a pessoa é excessivamente ciumenta, possessiva, né? Porque, gente, ele vem de um local de necessidade de aceitação. É um medo profundo da rejeição. Porque não existe uma autoaceitação. Oi. Existe uma questão de autoaceitação que eu transfiro para o outro. Então, o outro tem que me aceitar, né? De todas as maneiras, e eu não posso perder esse outro. É uma completa falta, né, de amor próprio, né? Então eu tô falando para vocês os medos que te travam, né, e os sentimentos e as emoções que estão relacionados a eles, né, e que estão travando a sua vida. Então, se você tem esse medo de perda de amor, medo de ficar sozinha, né? Então, esses medos, ele vem de um alto amor, né, de um amor próprio ferido, tá? Comecem a pensar que como seria a sua vida se realmente você fosse ficar sozinha? Vai ser infeliz? O outro que tem essa obrigação de te fazer feliz, você depende de alguém para fazer o que você quer. Vamos supor, você quer ter filhos. Você depende realmente de outra pessoa hoje, no contexto do mundo, para ter filhos? Eu vou no banheiro. Tá bom, então vai lá. Comece a pensar o quanto a carga de transferência, tá? Então, esse quarto medo, né? A perda do amor, tá? Que é um medo que vem dessa falta de segurança, né? Dessa falta de segurança. E começa a olhar, quando você perceber que você tem medo, ou que você é muito ciumenta, ou que você tem medo de ficar sozinha, começa a olhar para sua infância, o quanto esses sentimentos já estavam ali na sua infância. Esse medo de não ser amada, ou de não se sentir amada, né, gente? Porque é uma percepção nossa, tá? Não tô falando que os pais não amaram, mas talvez a percepção que você teve, né, do amor deles, às vezes está equivocada e você está transferindo para outra pessoa suprir isso em você, né? E ninguém vai suprir. Ninguém vai. O outro vem para complementar. Já pediu a pizza? Não, meu amor, mamãe tá trabalhando ainda, tá? Por favor, não apoia aí. Ó. Mãe, bom trabalho. Obrigada, meu amorzinho. Já que a gente tá junto, tá? E aí... Ai, gente. O medo, né? Estamos falando desse medo do auto-amor, né? Esse medo da perda, né? Do amor. Então, comece a olhar essas questões de amor próprio, né? De você se permitir ser feliz com quem você é, né? Com tudo que você é, sem a necessidade da transferência, tá? Sem a necessidade de que o outro complete você, tá? O Lô, ele sempre vem, gente, nas lives, não tem jeito. Só quando meu marido tá aqui, quer distrair ele, porque ele adora fazer
aparições. Bom, o quinto, né, é o medo da velhice, que eu falei pra vocês que ele se assemelha muito com o medo da doença, né? O medo da velhice, ele vem de uma falta de planejamento, tá? Que a gente, olha como as coisas são, os medos são casados, né? Você tem o medo da pobreza, você tem o medo da doença e chega o medo da velhice. Por quê? Porque esses dois medos aqui são muito fortes, né? Porque a gente não tem um objetivo definido, não tem um planejamento, né? Não tem um sonho a ser alcançado, né? Eu que trabalhei mais de 10 anos em hospitais, né? Quem tá aqui talvez esteja me conhecendo agora. Eu por 10 anos fui enfermeira em grandes hospitais aqui de São Paulo, né? Hospital das Clínicas, da USP, Albert Einstein, né? E eu lidei com a morte das pessoas, né? Eu lidei com o nascer e com o morrer muito forte, né? E é dolorido, né? Perceber as pessoas chegando no fim da vida, falar assim, perdi meu tempo. Eu perdi meu tempo, eu não vivi a vida que eu queria. Viva agora, gente. É esse o momento, não é mês que vem, não. É agora para fazer as coisas que você sonha, que você deseja. Will Smith tem uma frase maravilhosa. Você é o único representante, é a única representante dos seus sonhos. Não tem outra pessoa que vai fazer isso pra você. Que vai chegar aqui e vai falar, tá, olha aqui, ó, a vida que você sonhou e planejou prontinha pra você. Não, querida. Regaça as mangas, vai sem apoio, vai com os medos, vai sem ninguém acreditar. Por que você está esperando que as pessoas te apoiem e acreditem em você? Porque você não acredita. Então você fica esperando esse apoio externo. Então entenda que você vai lá com a sua mochila, que pesa 1 tonelada, cheia de medo, de julgamento, de autocrítica, enfim. Mas você tem que caminhar. Porque não vai. Sabe o que acontece quando a gente não vai? A gente vive o sonho dos outros. A gente vira uma operária do sonho dos outros. E aí você se vê dando sangue pelo sonho de outra pessoa. Os pais fazem isso pelos filhos, né? Esposas fazem isso pelos maridos, pelos chefes, pela empresa. E se você pudesse viver os seus sonhos? Lembra, você é a única representante. Então, esse medo da velhice vem da falta também do medo, né, de uma falta de visão de longo prazo. Você não pensa na sua vida daqui 10 anos, daqui 20 anos. Como que você quer estar quando você chegar nos seus 60 anos? O planejamento começa agora, as ações começam agora. Sabe? Então, fala assim, qual é o melhor momento agora? Qual o pior momento amanhã? Agora é perfeito para você fazer o que tem que ser feito. Não tem que, não, vou esperar a semana que vem. Agora, depois dessa live aqui, começa a anotar as coisas, começa a anotar seus objetivos aí, e seja uma obcecada pelo seu sonho. Seja uma pessoa que constrói. Não espere a empreiteira chegar para você, que não vai vir. Você vai ter que fazer, você vai ter que arregaçar suas mangas, né? E é assim que a gente vai lidando com esses medos, porque eles não vão diminuir, eles vão desaparecer conforme você planejar, conforme você se fortalecer, né? E aí o medo da velhice também vem uma questão muito forte nos nossos tempos de agora, que é o imediatismo, né? A gente quer tudo para ontem. Eu comecei hoje Vou dar um exemplo que é o meu exemplo, né? Eu comecei hoje como terapeuta, já quero ter a agenda lotada agora, aí deu 1 mês, 2 meses, não veio nenhum cliente, meu Deus, estou fazendo errado, eu tenho muita crença. Calma, você está construindo. Pensa, né, que você está no mercado do peixe, tá todo mundo vendendo seu peixe aí, você chega com a sua barraca hoje, quer ter, né, liderança, confiança, lotado. É uma construção, gente. Por isso que é importante a gente ser obcecada pelo nosso objetivo, porque se você não for, no primeiro empecilho você desiste.
Por isso é importante ter um planejamento. As coisas não podem ser feitas no susto. Sabe por quê? Porque todas essas sombras vão te atormentar e vão te tirar desse local de viver o seu sonho. Então planejem, vá com calma, mas vá todos os dias. Né? Eu falo para as minhas mentoradas, né? Aqui, a rede social é o seu escritório. Quando você trabalhava no mundo corporativo, enfim, fazendo qualquer outra coisa, quando você era CLT, ou se você é CLT, você vai, faça chuva ou faça sol. E as pessoas que estão aqui não vêm com chuva e com sol. Qualquer coisinha desfoca ela de estar aqui. Aí fala, tô em processo. Gente, vai com os processos. Oi, meu amor. Mas pode ir lá passar. Não. Eu já tô acabando aqui minha vida. Você pode vir passar por um segundo? Eu já vou. Porque eu quero saber. Eu quero saber se vai aparecer no desenho onde os soldados vão pro país. Se eu tenho roupa. Certeza que tem aquelas coisas em país, vem? Ó, olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Ó, deixa a mamãe falar uma coisa. Em 5 minutinhos a mamãe tá lá, tá bom? Eu não consigo, meu amor. A mamãe tá ao vivo aqui com as pessoas. Ó, tem 20 pessoas aqui com a mamãe. É bem rapidinho. Amor. Mãe, você sabe como pode ser rápido? Sendo rápido. Gente, vocês aguardem aí. 2 minutos, vai ficar salva, gente. 1 segundo. Ai, gente, só eu, né? Só comigo. Foi lá, tá. Gente, o Lourenço está obcecado por Paris, tá? Então ele foi mostrar, apareceu no desenho, então ele veio me falar. Bom, então a gente tava falando, né, dessa questão da gente ir, né? Da gente, apesar das nossas questões, dos nossos processos, das nossas... Enfim, aqui, para quem trabalha com rede social, que trabalha com clientela, a gente nunca teve num momento tão democrático, né? Exato, tem um objetivo e conquista o que quer. A gente nunca teve um momento tão democrático de exposição, onde está disponível para todos, né? Então, eu tenho que lidar com essa ferramenta aqui da melhor maneira possível, né? Então, quando eu trabalhava CLT, ou eu nos meus plantões, eu ia fazendo chuva, fazendo sol, hoje não tô muito legal. As pessoas, quando é pra elas, olha pra você ver o nível de comprometimento que a gente tem com o outro e que a gente não tem com os nossos objetivos e sonhos, né? Porque quando é pra gente, não, hoje não tô bem. Eu entendo, eu também passei por tudo isso, gente. E eu vou falar, eu só tive bons resultados quando eu mantive a constância, apesar das minhas questões, apesar da minha vida, apesar das coisas acontecendo aqui. Isso que diferencia, tá? Dói ouvir isso, porque eu também, quando eu tive essa clareza, eu entendi. Gente, a sua vida está do jeito que está por conta dos resultados que você está tendo. Você olha a sua vida através dos resultados que você está tendo. Não está tendo bons resultados? Precisa olhar a sua mentalidade. Você precisa ser adulta no seu próprio negócio, no seu sonho, né? Então comecem a olhar para isso, tá? Com carinho,
Mas indo todos os dias você dá um passo para a conquista do seu grande objetivo. Apesar dos seus processos, apesar das suas questões, tá? Porque, gente, tudo isso é um processo de autossabotagem que vai ser tema de uma outra live, tá? Falei, então, ó, vamos recapitular aqui. O medo da crítica, da pobreza, da doença, da perda do amor, da velhice. E agora a gente vai pro último, né? Medo, que é o medo da morte, né? O medo do fim. A gente tem o medo do fim. Por quê? Foi o que eu falei pra vocês aqui no começo. Porque na hora que a morte vem, né, dar um cheirinho no cangote da gente, a gente fala assim, eu não fiz o que eu queria. Não deu pra eu fazer o que eu queria. Eu não fui insistente. Então a gente tem esse medo, o medo da morte, ele representa um medo de perder a chance. Então, pensa agora comigo, se você soubesse que o amanhã não vinha, que o amanhã não virá, o que você faria de diferente que tu faz hoje? Ah, não, eu ia... E como que você tem certeza que o amanhã vai vir? Gente, o Lorenzo me perguntou, mamãe, o que é, né, o que é eterno, né? Eu falei pra ele tem umas questões, ele tá num momento de umas questões existenciais e filosóficas, né? Mamãe, o que é eterno? O que é eternidade, né? Eu vi, enfim, dos livros que eu leio pra ele e tal, né? E aí eu falei pra ele, é o agora. A gente vive o eterno agora. Isso que é eternidade. Eternidade não é, né, sem fim. Eternidade é agora. Momento após momento. Né? Então, a gente começa a entender o medo da crítica, da pobreza, da doença, da velhice, da perda do amor, Jô. A gente começa a entender que a gente vive à espera de um bom momento, à espera das condições ideais. Quando já se viu, já foi, já passou-se o tempo, você já tem outras questões para lidar. E lembra que a gente vai sempre criando outras coisas para a gente lidar, né? Ao invés de viver o seu sonho por conta desses medos, né? Então, gente, né? Esse medo da morte é o medo, ele vem com as emoções, né? Como eu coloquei aqui para vocês, é a falta de conhecimento das leis universais que regem o universo, né? Que regem quem tá fazendo bem, quem tá fazendo mal. Não importa. É lei, né? A lei é para todos, tá? Então, eu sugiro que estudem as leis universais. Como, Elaine, onde eu estudo? Kybalion, tá? Estudam mesmo, porque é um livro... Não é fácil, gente, né? Vão ter livros muito gostosos de ler, vão ter livros densos, né? Que vão te tirar realmente da sua zona aí, né, de conforto, da sua zona de preguiça, né? Zona de conforto é zona de preguiça, né? Vai te mover, tá? Que aí você começa a entender a lei de causa e efeito, de karma. Olha o meu gato aqui. Karma, né? Agindo, causa e efeito é karma, tá? Ação, toda a sua ação vai gerar uma resposta. Então começa a pensar, que ações que eu tô tendo na minha vida, que respostas que eu tô tendo, né? Que eu acabei de falar pra vocês sobre resultados, né? Então que resultados que você tá tendo? Se os resultados não estão de acordo com o que você quer, porque você precisa mudar as suas ações. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, pra encerrar essa live, né? Que aquilo que você tanto quer está naquilo que você não faz. Sabe? Quando eu comecei a ter esse mantrinha dentro da minha mente, né? Aquilo que eu tanto desejo pra mim, pra minha vida, está naquilo que eu não faço, né? Não está, a minha entrega, aumentar a minha entrega, aumentar transformações das pessoas, né? Me permitir ser vulnerável, não ser perfeita, tá aqui, tô sozinha com meu filho, poderia falar assim, gente, vou desmarcar essa live.
Esse é o meu processo de autossabotagem. Eu pensei mesmo, gente, eu pensei o dia todo, ai, será que eu faço, será que eu não faço, né? E eu falei, eu assumi um compromisso, né? E todas as vezes que a gente assume um compromisso, a gente escolhe uma realidade. E quando a gente não cumpre esse compromisso, essa realidade ela se apaga, né? E aí você vai para outra talvez desconhecida agora, né? Então, quando você começa a ter um objetivo definido e você se torna a representante dos seus sonhos, né? Você sabe aonde as suas ações vão dar, né? E não é mais aquele, ai meu Deus, será que é isso, será que não é? Tá? Então, nesse mundo de infinitas possibilidades, você pode escolher. Existem várias realidades paralelas aí acontecendo pra gente. Qual delas você quer experienciar agora? Escolhe qual você quer experienciar. Tenha visão de longo prazo, né? Aqui nessas séries de lives a gente vai falar de arquétipos também, que é uma, assim, para ajudar a gente, né? Isso, saber o arquétipo que você está vivendo e ajudar a chamar outros arquétipos para estar com você, né? Para manifestarem em você, né? Porque os arquétipos nos usam, não é a gente que usa ele, não, tá? Mas esse é papo para outra live. Então, gente, vamos recapitular, né? Os nossos 6 medos básicos: da crítica, da pobreza, do medo, o medo da doença, né? Da velhice, da perda do amor, da morte. E aí, lembrem-se que você vai caminhar com medo mesmo, que ele não some, né? Não vai ter um momento de parar e pensar, não tenho mais medo, né? Você vai ter que ir com ele e ele vai ser enfraquecido com a sua ação, com o seu caminhar, né? Eu lembro que eu tava num parquinho com o Lorenzo, né? E eu sempre ensinei ele isso, né? Mamãe, tô com medo aqui do escorrega. Filho, vai ter que descer. Você não quer descer? Seu objetivo não é escorregar? Vai ter que vir com medo mesmo, porque não vai sumir esse medo de estar em cima, né? E aí eu tava com ele no parquinho, eu vi isso, né? Falei isso pra ele. Aí daqui a pouco, aí ele foi, venceu, né? Veio com medo, pronto, o medo sumiu no meio do escorregador, né? E aí ele foi de novo. E aí, na hora que ele chegou lá em cima, tava um outro menino, né, com o pai lá, e o pai, vai. Aí ele falou, você tá com medo? Perguntou pro menino. O menino falou, tô. Ele falou, vai com medo mesmo. Eu também tava, eu fui com medo mesmo, né? Então, às vezes, a gente, na infância, a gente aprende, né, que medo não existe, que isso é bobeira, né, enfim. E hoje o Lorenzo, né, uma criança, ele fala assim, mamãe, tenho medo do escuro. Eu falei, tá tudo bem, também tinha medo do escuro. E o que você fez pra superar esse medo, mamãe, né, pra não ter mais medo? Eu falei, filho, eu cresci. Aí quando eu cresci, o medo foi sumindo, né, eu dormia de luz acesa, sempre tinha alguma coisa, né? Então a gente entender que o medo faz parte, porque enquanto a gente fica, né, Jung fala muito isso, né, tudo aquilo que você resiste, persiste, né? Então quando a gente fica na negação de que não existe esse medo, que ele precisa ser eliminado, ele não vai ser. Ele vai ser transformado, como? Pela sua ação, né? Aí de repente você fala, nossa, não tem mais medo, né? Sei lá, de me expor, de estar numa live, de, enfim, de ir atrás, né? Então, entendam isso, que esses 6 medos são os básicos, né? Então 6 medos básicos, porque está presente em todos nós. Nós ainda estamos no momento da sociedade que ainda é essa realidade. Não tem que negar, você tem que aceitar. Aí quando você aceita que você tem esse medo, você fala, eu vou com ele mesmo. Eu tenho medo de ser criticada, eu tenho uma autocrítica muito alta, e aí? Vou ficar aqui em casa chorando? Não, vou fazer, vou ter que fazer, não tem quem faça por mim, né? Então comecei a pensar isso, sai um pouquinho desse, da torre, da princesa, né? De não enfrentar as coisas, né? Nossa, eu olhei que Elaine Nunes entrou, falei, gente, como assim? Xará tendo sobrenome que entrou, tá? Então, pensem nisso, tá? Que você vai ter que pular com o seu medo, que você vai ter que dar os seus passos, os seus pulos, né? As suas ações, com todos eles com você. Mas que o que vai mudar os seus resultados vão ser as suas ações.
tá bom? Essa live vai ficar salva, né? Eu quero agradecer cada um de vocês que ficaram aqui comigo, tá? Vai ficar salva lá no IGTV e quem quiser, eu vou ficar muito feliz de vocês ir lá comentar nessa live, né? O que foi a grande sacada para você? Comenta lá. Qual que foi a grande sacada para você dessa live, tá bom? Um beijo, tenham uma linda noite, né? E que vocês possam refletir e verdadeiramente viver a vida que vocês querem, tá? O momento é agora, o melhor dia é hoje, tá bom? Beijo, até amanhã. Amanhã a gente tem live aqui de novo, tá bom? Beijo, gente!